Olá, meus oitavos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Tiago Carvalho e hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 3. Então, vem comigo que a gente tem muita coisa para aprender, tá certo? Vamos nessa! Então, gente, na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os prefixos, tá? O seu uso e como que a gente pode utilizar esse recurso para formarmos novas palavras em inglês e também com foco na habilidade de reconhecer prefixos comuns que são utilizados na formação de palavras em língua inglesa. Na aula de hoje eu vou contar com a ajuda de uma convidada especial, que é a minha prima Maria Clara. Nós fizemos um vídeo, ficou bem divertido. Eu espero que vocês gostem, tá? Para sair também um pouquinho dessa rotina de só vídeos internos. Nós fizemos uma gravação externa hoje, para ver se vocês vão gostar. Caso vocês gostem desse tipo de vídeo, nós iremos gravar mais vídeos desse tipo, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, o que são e para que servem os prefixos, tá? Um prefixo, segundo o site do Brasil Escola, gente, ele nada mais é do que um elemento mórfico que aparece antes do radical e empresta-lhe um novo sentido. Usando palavras comuns, um prefixo ele é um pedacinho, tá, de palavra que a gente acrescenta a uma palavra que já existe, transformando essa palavra em outra, tá? Para evitar que a gente fique criando uma palavra diferente a cada coisa que a gente descubra, tá bom? Então, às vezes eu tenho uma palavra aparecer e eu quero transformar ela em sentido contrário. Então, basta eu acrescentar o prefixo des, ficando desaparecer, e aí a palavra vai ficar com o sentido contrário. Do mesmo modo, eu tenho a palavra visível, que se eu acrescentar o in, vai ficar invisível. Então, assim como na língua portuguesa, que tem diversos prefixos de origem grego e latina, na língua inglesa nós também temos esses prefixos, que são utilizados no processo de formação de palavras de forma bastante ampla, tá? E é bem similar à nossa língua. Então agora vamos ver o vídeo que eu gravei com a minha ajudante aqui na área externa. Eu vou fazer a retirada aqui da minha câmera, tá? Para dar início ao vídeo. Espero que vocês curtam. Olá, pessoal! Então, agora a gente vai fazer aqui uma demonstração nesse quadro e como que a gente pode utilizar os prefixos para transformar palavras que já existem em palavras diferentes, tá certo? Para essa parte do vídeo, eu vou contar com a presença especial de uma ajudante, que é a Maria Clara. Ela vai me ajudar e vai fazer um game. Como é que vai funcionar esse game? A Maria vai escolher aqui prefixos aleatórios, que são esses aqui que estão aqui embaixo, e vai ter que decidir em que palavra ela vai colocar cada um deles para transformar essas palavras em outras palavras, tá? Que são essas as aplicações dos prefixos. Vamos lá? Vem, Maria, fazer aqui o nosso game. Bom, gente, a nossa ajudante Maria Clara já está aqui disponível, né, Maria? E que bom que ela pôde nos ajudar. Então, Maria, nessas palavras aqui do quadro, você consegue identificar o significado de alguma delas em português? Visible invisível, president presidente. Ah, muito bem, Maria, exatamente. E agora, Maria, vamos fazer o nosso game, tá? O nosso quiz. Aqui temos os prefixos aleatórios, você vai escolher um e transformar essas palavras do quadro em outras palavras usando eles, tá? Vamos lá? Escolha um prefixo. Mostra pra gente na câmera qual é o prefixo. O prefixo des. Que palavra dá para formar com esse prefixo, Maria? Disappear. Certo. Vamos ao próximo prefixo. Escolha outro. In. Que prefixo eu posso formar com a palavra, o prefixo in forma que palavra? Invisible. Ótimo. Very good, Maria. Mais um. Faltam dois. Qual é? X. Qual prefixo a gente pode encaixar qual palavra a gente pode encaixar esse prefixo X? Ex-president. Um exemplo, ex-president Mr. Lula, né? And for last, para terminar,
forma a palavra unplug. Então, vamos conferir aqui, gente, como ficou, se está correto, se a Maria acertou. A palavra appear significa aparecer, tá certo? Então, a Maria colocando o prefixo des, formou disappear. Está correto, certo? Maria, vai colocando uma setinha para dizer que acertou com o pincel, tá bom? Pode colocar aí o certo. A palavra visible, com o prefixo in, formou invisible. Está correta também. Muito bem, Maria. Very good. A palavra plug, que significa conectar, ficou unplug, desconectar. Está correta. E, para terminarmos, a palavra president formou ex-president, ex-presidente. Está correto também, Maria. Parabéns, congratulations, acertou todas. Thank you so much, Maria. Very good. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente viu um pouquinho nessa gravação externa, né, como é que funciona a aplicação de prefixos para a formação de novas palavras. Então, os exemplos que a Maria construiu, ali são várias formas que a gente pode utilizar diferentes prefixos para construirmos novas palavras. Nessa tabela que eu vou apresentar para vocês agora, nós temos mais prefixos comuns da língua inglesa e para cada um deles nós temos o significado, tá? Quando você vê esse prefixo na frente de uma palavra, você já vai ter mais ou menos uma ideia do que ele quer dizer. Então, nós temos o prefixo anti, que ele dá uma ideia de against, de contra, de contrário. Então, se eu tenho a palavra social, uma pessoa antisocial, é uma pessoa antissocial. Se eu tenho a palavra gravity, anti-gravity é antigravidade. Biótico, biotic, antibiotic, antibiótico. Então, a palavra ela fica com o sentido de contrária que dá. A palavra fica contrária à palavra do radical. Então, ó, freeze, antifreeze. Freeze é congelar, antifreeze, que não congela. O des é outro prefixo também muito comum na língua inglesa, nós vimos também no primeiro vídeo. Ele tem a ideia de oposto, oposto a. Então, ó, like, gostar, dislike, não gosta. Honest, honesto, dishonest, desonesto. Instant, instante, na hora. Distant, não está presente na mesma hora. Agree, concordar. Disagree, discordar. Appear, aparecer. Disappear, desaparecer. O in tem um sentido de not, não. Então, correto, incorrect. Accurate, preciso. Inaccurate, então, não preciso. Adequate, adequado. Inadequate, não adequado. Ability, habilidade. Inability, inabilidade. Complete, incomplete. Então, todas as palavras que utilizam o prefixo in têm um sentido de contrário, tá? Co tem um sentido de com, junto a. Então, worker, co-worker é a pessoa que trabalha comigo, junto a mim. Pilot, piloto, copiloto, co-pilot, copiloto. Operation, operação, cooperation. Por isso que cooperação sempre precisa de outra pessoa, você ajudando outra. Então, cooperation. Exist, existir, coexist. Sign é assinar, co-sign. Então, co-assinar, duas pessoas assinando juntas. O prefixo extra, ele tem um sentido de mais, de além do que, mais do que, more than. Então, se eu tenho curricular, curricular, extracurricular é algo que extrapola fora do currículo. Ordinary, comum. Extraordinary é mais do que comum, fora do comum. Terrestrial, terrestrial. Extraterrestrial, extraterrestre. O prefixo for dá uma ideia de antes, tá? Então, ó, cast, forecast, antes. Head, cabeça. O que nós temos na frente da cabeça? A testa, forehead.
See, ver, enxergar. Foresee, prever, antever. Word, palavra. Forward, palavra anterior. Most, mais. Foremost, antes do mais. O mês, ele tem um sentido de algo incorreto, errado. Então, se temos a palavra interpret, vai ficar misinterpret, mal interpretar. Temos a palavra erro, que é formada justamente por mistake, né? Quando você faz algo errado, então já tem o mês. Mistake. Understand, que é entender. Misunderstand. Conduct, conduzir. Misconduct, conduzir mal. Fire, incêndio. Misfire, aliás, fire, demitir. Misfire é demitir alguém de forma errada. O mono, ele tem um sentido de único, de singular. Então, temos aqui, por exemplo, monopoly. O monopoly é quando uma única empresa ela tem o controle de todo um mercado. Uma única empresa é responsável pela fabricação daquele produto, não tem concorrência. Monolingual, só uma única língua, tá certo? O prefixo non, ele tem um sentido de não, de sem. Então, ó, sense, sentido, non-sense, sem sentido. Entity, entidade, non-entity, não entidade. Active, ativo, non-active, não ativo, certo? O sub, ele tem um sentido de embaixo. Então, ó, submerge, submergir, submarine, submarino, subcategory. Então, tudo que tem sub tem a ideia de que é algo que está abaixo de outra coisa. Trans dá a ideia de atravessar ao longo de. Então, ó, transport, transportar, levar de um lugar para outro. Transnational, nacional, transnational, fora do país. Transnacional. Atlantic, Atlântico, transatlantic, transatlântico, e assim vai. O an, ele equivale ao in, tá? Do português, só que em inglês eles têm o in com o N, in com M e o an com o N, tá? Então, ó, finished, terminado, unfinished, não terminado. Friendly, amigável, simpático, unfriendly, não amigável. Feito, done, undone, não feito. Uni tem o mesmo sentido de mono, outro prefixo que a gente já viu aqui antes, tá? O uni tem a ver com um. Então, ó, unicycle, um círculo. Universal, um universo. Lateral, unilateral, unilateral, apenas um lado. Unanimous, unânimo, apenas uma posição, uma atitude. Post tem a ver com after, após. Então, post-mortem, pós-morte. Postpone, adiar. Postnatal, pós-natal. Winter tem o sentido de entre duas coisas. Então, ó, interact, interagir. É quando uma pessoa interage com outra. Então, está no meio. Intermediate, intermediar. Então, uma pessoa intermedia as pazes entre outras pessoas. Intergalactic, então, intergaláctico. Interestelar, então, entre estrelas, entre galáxias. O ex tem sentido de anterior, algo anterior. Quando você termina com a pessoa, então aquela pessoa é seu ex. Ex-boyfriend, ex-namorado. Ex-girlfriend, ex-namorada. Ex-president, ex-presidente. Exterminate, exterminar. Tá certo? Então, esse aqui foi alguns prefixos dessa tabelinha. Eu espero que vocês guardem essa tabela. Tem muitas outras parecidas com elas na internet, tá? Que vocês podem utilizar para consultar sobre os prefixos, tá bom, gente? Bom, e agora chegou o momento de finalizarmos a nossa aula, né? Com aquela parte que vocês adoram, que são as activities, as atividades que vão valer a presença de vocês, tá? Então, como atividade, nós vamos ter mais uma vez na aula de hoje um arquivo PDF, uma atividade PDF que vai ser enviada para o grupo de WhatsApp, na qual vocês devem copiar as perguntas
e as respostas, tirar a foto e enviar pelo aplicativo do Google Classroom, tá bom, gente? Então, aguardo todo mundo fazer a sua atividade. Não deixem acumular suas atividades, se possível, façam ainda hoje. Envie lá no Google Classroom, que assim que eu receber eu já vou corrigindo, devolvendo para você e aguarde o nosso atendimento, o horário de atendimento, para a gente tirar as nossas dúvidas. Aliás, para vocês tirarem as dúvidas de vocês no horário de atendimento, tá bom? Do grupo de WhatsApp. Então, thanks for watching, see you and bye!